os odres e o fole mesmo, porque se utilizava esta expressão na língua portuguesa, que é um depósito de ou líquidos ou sólidos, não é? Cereais, etc., farinhas, ou também muito importante para azeite, para carregar no passado, para falar do passado, claro, para carregar azeite, para carregar vinho. Ainda temos, isto neste caso é borrego, mas, por exemplo, na Madeira havia a tradição dos borracheiros, que eram vitelas que se usava para transportar vinho, e, portanto, foi muito importante no passado, não havia outro tipo de reservatórios em certas zonas e talvez pensa-se que a partir de dada altura alguém se lembrou, em princípio em diferentes zonas do mundo, porque há um princípio que os historiadores hoje em dia de uma forma geral defendem, que é para a mesma necessidade o ser humano ao longo da história utilizou soluções iguais. Temos vários exemplos, embora não se conhecendo ou em diferentes séculos, utilizavam soluções iguais. O homem é mais parecido do que... Somos todos mais parecidos entre nós do que talvez se pensava no passado, ou certas teorias do passado, mas não. É natural. Nós temos o exemplo da escrita, por exemplo, que terá surgido em vários pontos do globo, independentemente, sem haver contatos entre as civilizações. E que o Gaeta faz, é verossímil que se tenha passado isso. Porque também sabemos exatamente que peles de animais foram utilizadas como saco para transportar, como já disse, sólidos ou líquidos. Então, a dada altura, alguém se lembrou de ligar estes tubos sonoros a um depósito. Para quê? Para conseguir o som contínuo. O som contínuo é possível. Há uma técnica que permite que se faça som contínuo tocando um instrumento na boca, que é a chamada técnica de respiração contínua. Não vou estar aqui a adiantar mais, mas é uma técnica que é razoavelmente difícil, poderíamos dizer, e limitada. Podemos ter um tubo na boca só e fazer respiração contínua, que é usando as bochechas como reservatório de ar enquanto se inspira. Mas, por exemplo, é muito mais difícil para ter vários tubos ou para ter instrumentos que tenham mais pressão sonora. Pressão sonora quer dizer que necessitem de muita força para soar. E então, este infolo ligado a um tubo permite que sopremos, neste caso, com a boca, que mandamos o nosso ar para dentro do fole e que, enquanto o fole tem ar, estamos a apertar com o braço e está a sair ar sempre os tubos. Portanto, os tubos estão sempre a soar, tem som contínuo. Enquanto isso, podemos inspirar com toda a calma do mundo e preparar para expirar outra vez, enquanto isto estamos apertando com o braço e o instrumento vai soando. Vou dar um exemplo. Vocês já viram, mas agora, se calhar, vão estar um bocadinho mais atentos. Originário da Tunísia, mas é comum ao Magreb todo, inclusive outros muito parecidos na Índia e no Próximo Oriente também. Como repararam, tem um som totalmente diferente deste que nós tocámos há bocado, mas para ficar mesmo ao ouvido, eu agora dou um toquezinho neste. Todos os níveis, timbre, volume, etc. Mas podemos dizer que talvez seja a forma mais simples do instrumento. Aliás, a forma mais simples do instrumento seria só com tubo. Outro aspecto que permite o depósito flexível de ar, como o nome técnico ou científico de FOL, depósito flexível de ar, é
como há bocado já comecei mais ou menos a dizer, é permitir que se ligue tubos diferentes ao fole. Em vez de ser só um onde se toca a melodia, poderemos ter a possibilidade de ligar outros tubos ao fole. Este, só para dizer que aqui dentro está um fole igual àquele, tem aqui estes tubos que estão atados com uma corda ao fole, mais ou menos como aquele, depois este neste caso é que tem este vestido para proteção e mesmo por razões técnicas. O que é que se passa neste instrumento? Tem um tubo melódico, quando fazemos a melodia, tem a mesma o tubo de soprar, de insuflação de ar, mas tem mais dois tubos, que não têm buracos, mas que têm um som. Como já viram um bocado, este tubo é de palheta dupla, este neste caso é de palheta simples. Tem este maior que tem um som e tem outro mais pequeno que tem outro som diferente. Todos ligados ao fole faz com que soem ao mesmo tempo. Isto é uma das grandes vantagens também do depositar, porque estão a ver, meter estes três tubos na boca é um bocado impossível. Ainda para além disso, conseguir a respiração contínua, mas até se conseguia de uma certa forma, que era ligar estes três tubos a um tubo que tivesse três entradas e que depois tivesse uma saída e tentar fazer a tal respiração contínua, mas era complicadíssimo, tornava-se um instrumento muito difícil de tocar e tornava-se inoperante. Assim, neste caso temos outros também com outras características. Só de dizer mais uma coisa, que a forma de insuflar, isto é uma das formas de insuflar, que é meter o ar que sai dos pulmões dentro do fole. Mas existe outra, que é, se imaginarem uma espécie de um fole de lareira, mas geralmente de melhor qualidade, em que está debaixo do braço direito, geralmente, mãos destros do braço direito, com um tubo ligado, em vez de ter este suplente, está ligado a este tubo, não é? Ou correspondente, e esse fole é acionado com o braço e provoca com que o ar, neste caso o ar que está na atmosfera e não nos pulmões, entre dentro do fole. Isto também é importante porque, para além de ser uma técnica diferente de tocar, são chamados instrumentos secos, porque, como sabem, o ser humano, na sua expiração, debita uma certa quantidade de vapor d'água que molha as palhetas e que provoca, que não é mau, não é necessariamente mau, mas que faz com que os instrumentos têm que ter certas características. Isto é, um instrumento de sopro que é pensado para tocar em seco, se depois se modifica muito, não funciona bem. E o vice-versa também pode acontecer. Portanto, não é por acaso que existem esses tais instrumentos também que são insuflados por um fole. Chama-se fole, em português não temos nome, em outras línguas distingue-se, sendo que fole só vem do tipo de gaita e nós não temos nome, portanto temos que chamar temos que utilizar o que temos na nossa língua. Isto são poucos exemplos de instrumentos, dos instrumentos com depósito de flexibilidade de ar. Como eu já disse, e repetindo, mas é importante frisar, podemos imaginar que é tubos mais pequenos, tubos maiores, etc. E é ter um bocado de imaginação e ver que a variedade pode ser muita. E os organólogos, organologia é a ciência que estuda os instrumentos musicais, os organólogos mais ligados a este tipo de instrumentos falam em 300 e tal espécies, 300 e tal formas deste instrumento, que quer dizer, mas isso depois é muitas vezes uma questão de conceito, onde é que começa um instrumento e começa a existir outro, quando são muito parecidos, isso é muito uma questão de conceito, não é? Teórico. Gaita de foles. Hoje em dia, nas publicações da especialidade, que há várias, pelo mundo inteiro, e pegando, por exemplo, como exemplo a língua inglesa, hoje em dia há a tendência de
chamar ao instrumento o nome que ele é utilizado no seu país de origem, ou de onde originariamente foi. Geralmente estes instrumentos quase sempre estiveram ligados a uma certa forma popular, não é? De fazer música, mas não tanto popular assim, depende muito das regiões, até é interessante. Temos formas, depois, principalmente em França, formas burguesas, podemos chamar, e mesmo de elite, em dadas alturas da história. Mas não queria alongar muito com essa parte. De qualquer forma, isto quer dizer que os instrumentos adquiriam certas características em certa região, onde as pessoas chamavam um nome na sua língua e, como eu dizia nas revistas de especialidade, quando queremos falar especificamente deste instrumento, chama-se gaita, mesmo o texto está escrito em inglês, chama-se gaita e não bagpipe ou outro nome qualquer em inglês. Quando se queremos referir a todos os instrumentos de palheta dupla ou simples ou composto, também pode ser, como viram, sempre. Embora o mais importante é o tubo melódico, claro, isso é que define se é de palheta dupla ou simples. De qualquer forma, também tem palheta simples. Quando se quer referir ao conjunto dos instrumentos, os ingleses chamam bagpipe. Há traduzida a letra, tubo de saco ou flauta de saco. E então quando falam, como eu diria, quando falam deste instrumento dizem a gaita, quando falam destes dizem mesoé, que é o nome dele utilizado pelos conhecidos, etc, etc. Portanto, não há esse conceito de bagpipe. Bagpipe não é um instrumento musical, bagpipe é o conjunto dos vários instrumentos diferentes uns dos outros. Porque são, este instrumento musical é um instrumento musical diferente deste, tem em comum ter um tal depósito de flexibilidade, que serem palhetas, etc. Em francês usa-se o nome genérico de cornemuse e depois a França é talvez o país do mundo que tem mais variedades deste tipo de instrumentos, mas consoante cada região, mesmo nos vários dialetos e línguas que existem em França, utiliza-se um nome específico para cada região. Em Espanha, e para as línguas, pelo menos para as línguas latinas, espanholas, para o catalão, para o castelhano e para o galego, está-se a utilizar bastante a expressão de cornamusa. Quando queremos referir ao instrumento, aos vários tipos de instrumentos, e em português ainda não temos nenhuma denominação, da nossa parte ainda não falamos com ninguém na Academia da Língua, não sei, mas talvez fizesse sentido um dia utilizar-se cornamusa, porque não? Cornamusa quer dizer corno musical, e é um nome que aparece também na língua portuguesa, aparece na Idade Média, só depois aparece ao mesmo tempo que aparece gaita, mas é um nome que aparece bastante e parece, de facto, é um nome que aparece de uma forma geral, com algumas variações, aparece nas várias línguas latinas. Portanto, é um nome mais ou menos consensual como eu disse, nas línguas latinas europeias. Portanto, e é mais, parece ser, talvez, a sua utilização em dada altura, até o século XIII, parece que é mais utilizado que gaita. Então, poderia ser uma forma, mas isso depois um dia mais tarde. E penso que podemos passar à frente e passar um pouco a falar da nossa associação, o que é que somos, o que fazemos e as atividades. Não sei quem é que Mimoso queres introduzir isso? Sobre várias atividades e depois cada um de nós, estamos aqui vários, que somos responsáveis por atividades diferentes. Eu gostaria, nós já falamos sobre isso, que talvez uma parte importante, ali falava com o Henrique, que era falar sobre o panorama da gaita em Portugal, os gaiteiros que existem e em que regiões, etc. Mas antes disso, fazem. Esta associação surgiu oficialmente só surgiu há 2 anos, mas se calhar a gênese da ideia já tem uns 5 anos à vontade, em que uma série de pessoas com paixão por este instrumento e de certa maneira com gosto pela música tradicional juntaram esforços. Conhecemos o Paulo dava aulas de gaita na Juventude da Galiza, no Centro Galego aqui em Lisboa, e
pronto, e digamos que as circunstâncias há cerca de 4, 5 anos juntámos-nos nesse centro e todos juntos começámos com um projeto que começou pelo ensino do instrumento. Toda a gente tinha uma pequena paixão, uma grande paixão pelo instrumento e começou a ver com uma certa regularidade o ensino deste instrumento, em que era ministrado pelo Palmeiro. Só que tomamos pessoas que achávamos que era um bocado limitativo, ficámos só por aí, tínhamos talvez ambições um pouco mais além, não é? Decidimos fazer algo mais para a situação não ficar limitada a uma escola de gaitas e limitamos a tocar um instrumento. Então decidimos criar uma associação, porque havia vários gostos, por exemplo, tínhamos casos de pessoas que, por sua própria autoria, já andavam pelo país a fazer recolha de gaiteiros por paixão ao instrumento, que é o caso deste senhor que está aí atrás, que é o Henrique, que depois mais tarde vai dar uma palavrinha sobre a gaita no panorama nacional, e decidimos criar uma associação de maneira a fazer um trabalho mais ativo e, de certa maneira, construir algo para que este instrumento, que já teve uma tradição bastante predominante no país, mas que neste século tem vindo a crescer, não morresse definitivamente. Então, nada melhor do que criar uma associação e desenvolver uma série de atividades que pudesse divulgar este instrumento. Com isso, a curto prazo, depois das aulas, isto acho que foi uma coisa quase inerente, criou-se um grupo musical, que é os Gaitofolia, que apenas tivemos aqui alguns elementos apenas presentes, em que, através desse grupo, temos tocado um pouco por todo o país, também já fomos algumas vezes ao estrangeiro, e achamos que é talvez a situação mais imediata para transmitir esta cultura que é nossa. Isto cultura nossa porquê? Porque, embora a gaita que nós toquemos, a regra geral, seja a gaita galega, que também é tocada em Portugal, essencialmente ao norte do país, zona do Minho, e não só, temos um historial e existem dados específicos em que a gaita era tocada ao longo do país, de norte a sul, e o modelo dessa gaita, muitas vezes, era muito próximo à gaita grileira, que é a gaita galega. E depois também havia a gaita, ainda há a gaita transmontana, que é uma gaita genuinamente portuguesa, que a sua origem situa-se no Planalto Transmontano, cujo exemplo está ali, se calhar que posteriormente iremos mostrar. A nossa ideia é começarmos inicialmente a tocar com gaita galega e se calhar os primeiros temas que aprendemos também foram galegos, mas depois de um modo natural começámos a recuperar o repertório português e o existente da gaita e começámos a tocá-lo. Foi o caso de hoje, tocámos 2 temas de transmontanos e cada vez mais no nosso repertório o repertório português cada vez está mais presente. Não só com a gaita galega, mas também com a gaita transmontana, que também já passámos a tocá-la. Para além disto, começámos a desenvolver outro tipo de iniciativas. Tínhamos vários projetos e então um dos quais era uma revista, que demorou, foi uma grande luta que tivemos, mas hoje em dia lançámos um documento que penso que seja extremamente válido, porque reza a história que não tenha havido um documento tão específico em referente a este instrumento, e neste caso é a gaita de foles em Portugal. Já agora aproveito para mostrar a revista, que estará brevemente à venda, chama-se Gaita de Foles, não podia deixar de ser, que achámos que ainda assim era o nome mais consensual. E tal como se calhar, não sei, nesses panfletos que foram distribuídos, tal como o nome diz, que nós estudamos e divulgamos a gaita de foles em Portugal. Esta revista dedica-se ao estudo da gaita de foles em Portugal. Posteriormente, depois, se quiserem ter a oportunidade de a ver, poderão ter essa oportunidade. Mas, de qualquer maneira, eu vou, se calhar, melhor. Existem instrumentos feitos de uma forma artesanal, está mais este, neste caso, que é feito em transmontes, mas feito de uma forma artesanal, com as ferramentas que eles tinham na época quando construíram este. Este é um instrumento inspirado neste, feito aqui tudo. Era só para mostrar aqui. Continuo, mas é só para mostrar. Achámos deste modo que talvez fosse a melhor maneira de perpetuar este instrumento era a sua construção e a partir daqui, se calhar, evitar que ele caia no esquecimento, como até há bem pouco tempo tínhamos receio que viesse a acontecer. Quer dizer, a história é assim, só uma pequena introdução em primeiro lugar, que é assim, eu gosto muito pouco de falar do eu. A primeira questão é assim,
nós somos uma equipa a nível do auxílio. Está bem que as mãos possa ser um bocado meu, mas a investigação é de Paulo, é de toda a associação, do Henrique, de falar com outros gaiteiros, com outros construtores e fazermos aquilo à nossa, um bocado aquilo que nós pensávamos e referências que temos inclusivamente gravadas. Isso é a primeira questão. O nosso desejo é que não seja só essa equipa, que essa equipa realmente, ao contrário de que hoje, infelizmente, e gostava muito de frisar isto, que é assim, o pensamento do artesão, seja na arte que for, do instrumento em Portugal, o pensamento que é assim, o segredo é a alma do negócio. A nível da associação, nós queremos pura e simplesmente banir essa opinião. Não é contrariar nem nada, é banir pura e simplesmente. Porque achamos que quanto mais gente houver a aprender, mais atividade há, mais prospeção existe, evidentemente que depois a competição, claro que se vai concretizar e